Bom dia a todos e a todas, eu sou Michel Sodré, presidente do PCdoB em Belém, historiador, e nós criamos este canal como espaço de debate e reflexão política sobre a conjuntura nacional. Eu espero que gostem, quem puder deixe aí o seu like e se inscreva no nosso canal. Pois bem, hoje nós voltamos a abordar aqui a escalada autoritária em curso no nosso país. Vivemos tempos estranhos à democracia, nossas instituições fragilizadas, e nestes últimos dias assistimos atônitos a corda esticar na relação entre o executivo e os outros dois poderes da República, num contexto de pandemia que já matou mais de 45 mil brasileiros. Temos uma ameaça real de golpe militar no país, e o termo aqui adequado é este, golpe, porque não tem nenhum amparo legal. Com autoridades públicas acenando a esta possibilidade abertamente como via legal quando não é, o presidente da República faz falas e gestos permanentes que apontam para este caminho, participa dos atos antidemocráticos que ferem a Lei de Segurança Nacional porque pedem o fechamento do Congresso e do STF. É num festival de absurdos, que não faz o menor sentido. Um dos filhos do presidente afirma claramente que a questão do golpe já não é mais se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Na cara da freguesia. O general Heleno, contrariado com uma decisão correta do ministro Celso de Mello, acenou com a possibilidade de ruptura. Ora, essa gente está desenhando golpe no país e a situação está chegando ao limite do tolerável. Então, veja bem, eu tenho discordâncias em relação às inúmeras decisões tomadas por alguns ministros do STF nos últimos anos. Há membros do Judiciário que produzem lei em movimento, a revelia da Constituição, praticam ativismo judiciário, o que é ruim para o país. Há traços de autoritarismo em todos os poderes da República. E nós podemos questionar aqui o inquérito, por exemplo, das fake news, conduzido pelo STF com base no regimento interno daquela casa, cuja aplicação, neste caso, não é uma obviedade. É possível questionar. E quem tem compromisso com o Estado democrático de direito não deve fazer análises ao sabor das circunstâncias, das paixões e das conveniências. Porque hoje são nossos adversários, amanhã somos nós. Aliás, num passado recente, foi a esquerda que comeu o pão que o diabo amassou com esse tipo de coisa. Inclusive com operações com desrespeito ao devido processo legal. Então é algo que deve suscitar reflexão, atenção e preocupação. Agora, veja bem, um grupo muito bem articulado, composto por empresários, youtubers e parlamentares, se organizam para a produção e difusão em massa de fake news, através das quais manipulam a opinião pública, difamam pessoas e jogam a sociedade contra lideranças políticas, promove e fortalece um discurso de negação da política, ataca os poderes da República, e aqui eu não estou falando da simples crítica e da liberdade de opinião e de expressão, mas de violação de direitos individuais, e o que constitui uma grave ameaça ao Estado democrático de direito. São grupos criminosos, neofascistas, que jogam um papel essencial na construção de teorias conspiratórias que inundam a cabeça das hordas bolsonaristas, aumentando o caldo de ódio e violência que as motivam. E este tipo de crime precisa ser enfrentado. E na medida que avançam as investigações sobre as fake news, as hordas bolsonaristas aumentam o tom
em defesa do golpe. Os últimos meses, nós acompanhamos aí nas ruas o crescimento dessas manifestações bolsonaristas em prol do golpe militar, que, ao contrário do que alguns acreditam, não tem nenhum respaldo na Constituição. Nenhum respaldo na Constituição. Esta semana, lideranças bolsonaristas foram presas no âmbito das investigações sobre estes atos antidemocráticos, investigações que apontam para o envolvimento de parlamentares e empresários no financiamento destes atos, que ferem a Lei de Segurança Nacional. E aí nas ruas, nas redes sociais, na imprensa, estas hordas neofascistas embasam suas opiniões no artigo 142 da Constituição, numa abordagem rasa, pobre, limitada e enviesada da Constituição Federal. E aí é preciso explicar para o nosso povo que esta aventura golpista não tem nenhum amparo legal. De acordo com a nossa Constituição, uma intervenção militar só pode ocorrer sob ordem dos poderes constituídos. Isto é, dos conselhos formados por membros do Poder Executivo, do Poder Legislativo e com a devida supervisão do Poder Judiciário. E de acordo com a letra da Constituição, no Brasil, as intervenções militares só podem ocorrer em 3 casos específicos: intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. E estes 3 casos estão muito bem delineados na Constituição. O artigo 136, ignorado por esta gente, estabelece que o presidente só pode decretar o estado de defesa após ouvir os conselhos da República e da Defesa Nacional. E estes conselhos são formados pelos presidentes da Câmara e do Senado, pelos líderes da maioria e da minoria da Câmara e do Senado, pelo vice-presidente da República e pelo ministro da Justiça. A concordância entre os membros destes conselhos é um imperativo para que haja qualquer tipo de intervenção militar. O mesmo ocorre, e é preciso que se diga, em casos mais graves, que não sendo suficiente o estado de defesa, se decreta o estado de sítio. Este tratado no artigo 137 da Constituição, e que também determina que sejam ouvidos os Conselhos da República e de Defesa, ou seja, não há possibilidade de intervenção sem que sejam ouvidos esses conselhos. E que parta da mente doentia do presidente da República. O artigo 142, que discorre logo depois sobre o papel das Forças Armadas, precisa ser lido a partir destas premissas, e não de forma isolada para dar vazão a leituras autoritárias da Constituição, como se o artigo criasse um poder moderador no país. Isso não faz o menor sentido. O artigo 142 determina que as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constituídos. Ou seja, um presidente ou qualquer autoridade que ameace fechar qualquer destes poderes da República comete crime de responsabilidade e viola a Lei de Segurança Nacional. E isto precisa ficar claro para o nosso povo, que vive hoje em meio à maior crise sanitária da história, a maior crise econômica e política das últimas décadas. E este tripé, crise sanitária, política e econômica, produz um cenário de medo e incertezas e cria condições objetivas e subjetivas ao avanço do neofascismo no país. Nós sabemos, porque nós temos presença disso na história, do que acontece nesses cenários de medo. Esse cenário de medo estabelece um momento, uma conjuntura propícia para regimes autoritários. E aí nós não podemos subestimar o que está acontecendo no país.
não é um processo novo. A história do Brasil não tem a marca da democracia. Na verdade, a nossa história de golpes e guerras civis, a democracia é para a nossa geração um grande desafio, porque é um ponto fora da curva. A nossa história é de muita violência, principalmente com as classes sociais e grupos afastados do poder político. Fomos o último país a abolir a escravidão negra. Nossa história tem as marcas do massacre a Palmares, a Guerra do Contestado, a Guerra de Canudos, a cabanagem em que as classes populares foram massacradas pelo poder dominante, né? A permanente agressão ao movimento operário e camponês no país, 4 décadas de República dos Coronéis, a ditadura varguista do Estado Novo, a ditadura civil-militar que produziu centenas de mortos e desaparecidos políticos, o assassinato de lideranças sindicais do campo e da cidade, ora, são traços marcantes da nossa história. E foi sobre este terreno que assumimos o desafio de construir a democracia brasileira, removendo obstáculos históricos a este exercício complexo, nada simples na nossa realidade. E fomos capazes de produzir a Constituição de 88, fruto de um processo difícil, árduo, né, que reuniu os mais variados setores da sociedade, dos mais distintos espectros políticos. E aí, Constituição que tem sido agredida nestes últimos anos. A meu ver, há 8 anos temos assistido à erosão da confiança nas nossas instituições democráticas, né, e nos poderes constituídos da República. Erosão do nosso sistema representativo, num processo permanente de negação da política e explosão de discursos de viés autoritário. Nesses últimos meses, essa escalada assume um patamar preocupante. E na medida em que este aceno golpista é feito por autoridades da República, e isto se converte em manifestações autoritárias de rua, todas as forças políticas democráticas e amplos setores da sociedade passam a debater caminhos para conter o golpe em curso. Parte da população, que percebe a gravidade do que se avizinha, resolveu romper a política de isolamento e ocupar as ruas para fazer frente ao avanço do fascismo no país. Um movimento que nasce organizado por torcidas do Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, sem nenhuma articulação com os partidos de esquerda e que, a despeito da opinião destas forças, prometem seguir manifestando. Nos primeiros atos tivemos cenas de violência, o que poderia dar a Bolsonaro o pretexto desejado para a ruptura institucional, mas os últimos atos já foram pacíficos, né? O que nós do PCdoB temos defendido, e aí é uma boa movimentação neste sentido, é que o combate ao fascismo perpassa por um elevado nível de unidade e de envolvimento de todas as forças políticas comprometidas com a democracia numa coalizão de salvação nacional. Só é possível vencer o neofascismo se formos capazes de superar nossas diferenças, né? E de darmos ênfase àquilo que nos une e não naquilo que nos divide. Este não é um exercício fácil porque exige um elevado nível de responsabilidade política, né? Há enormes diferenças entre estas forças e há um componente circunstancial que dificulta. Desde a vitória de Bolsonaro nas urnas, abriu-se imediatamente o processo de disputa presidencial de 2022. E aí os partidos passam a submeter os interesses nacionais a estes interesses hegemonistas que são comuns no ambiente de normalidade. Mas em tempos como o nosso, né, num contexto como o nosso, tem uma elevada dose de insanidade e de irresponsabilidade. Ora, é preciso esquecer um pouco o jogo político de 2022 sob risco
de sequer existir 2022. O contexto exige unidade, ação dirigida em todos os aspectos, na luta de massas, na luta de ideias e na luta institucional. É importante valorizar o manifesto lançado semanas atrás em defesa da democracia, assinado por políticos, artistas, intelectuais e empresários de diferentes posições ideológicas. Eu acho que foi uma iniciativa muito importante que aponta justamente para esta direção e para esta necessidade de reunir todo mundo que defende aí a democracia, né? O momento exige a arte de construir pontes e não muros, focar no que nos une e não no que nos divide. A luta que estamos travando, né? A luta que estamos travando vai para além do espectro direita e esquerda, mas é a luta civilização versus barbárie, democracia versus tirania. E é esta premissa que é central no arco de alianças que devemos estabelecer, que devemos formar, não para a disputa das eleições de 2022, mas para combater a escalada neofascista no país. Nessa quadra histórica, todos aqueles que gastam energia na construção de muros e não de pontes serão cobrados pela história. Um forte abraço, até a próxima.